Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E orar para que você sinta vergonha de você. Que Deus realmente possa constranger você a sentir vergonha de você, como eu estou sentindo vergonha de mim. Que nós possamos nos apresentar ao Senhor como servos, como servas. Que nós possamos apresentar as nossas vidas, os nossos recursos, o nosso tempo ao Senhor. Bendito o tempo que você está aqui para ouvir a palavra do Senhor. Estamos neste primeiro período ministrando sobre Gálatas, capítulo 3, estamos finalizando, na verdade. E na semana passada nós estávamos praticamente na reta final. Gálatas, capítulo 3, versos 25 a 29. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 3. Confesso a você que meu desejo era pedir licença para vocês e ir para minha casa, porque eu me sinto envergonhado do Senhor. Mas nós temos uma obrigação, nós temos um compromisso com o Senhor. Mas é algo que quem convence é o Espírito Santo, e isso é bom, porque quer dizer que nós somos cristãos, porque o Espírito Santo não age em outras pessoas que não sejam cristãs. Gálatas capítulo 3, do verso 23 em diante, nós vamos adentrar no capítulo 4 até o verso 7. Gálatas capítulo 3, versos 23 em diante, até o capítulo 4, verso 7. Assim diz a palavra de Deus. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, ou dessa maneira, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiros por Deus. Palavra do Senhor. Eis, como é que é lá, Seba? Eis o mistério da fé. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua santa e bendita palavra mais uma vez. Pedimos que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, nos instrua, nos dê o espírito de entendimento, para que possamos entender um pouco mais, para a glória, honra e louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Entendimento das Escrituras demanda tempo, esforço. Se você vai fazer um curso de administração de empresas, você tem que estudar pelo menos 4 anos. Se você for fazer medicina, pelo menos 6 anos, isso em sala de aula. E aí hoje eu estava abrindo lá a internet é uma coisa engraçada, e estava lá assim, tem entendimento completo da Bíblia em 1 ano. Eu até parei para ver, eu falei, como é que o cara pode colocar um anúncio como esse, tem entendimento completo da Bíblia em 1 ano, se por séculos e séculos, milhares e milhares de anos, o homem tenta entender e não consegue.
Mas aquele sujeito, ele colocou lá o estudo, que por um ano você, comprando o produto dele lá, você vai entender a Bíblia por completo. Eu falei assim, é uma coisa maluca. Mas dentro de nós que somos mortais, você tem que dedicar tempo, não tem jeito. E é o que nós temos feito. Na semana passada, nós estávamos trabalhando dentro do capítulo 3, do verso 25 ao 29, e nós falávamos sobre o que somos em Cristo. Uma coisa é certa, eu não sei como você é hoje, mas eu tenho certeza que se você tem Cristo no coração, você não é como você era. Se Deus assim te abençoou, você não é a mesma pessoa, não pode. Você não pode ter Cristo no coração e ser a mesma pessoa. Estamos unidos em Cristo, unidos a Ele pela fé. E fomos por isso aceitos por Deus, por amor de Cristo, apesar da nossa transgressão, apesar da minha vergonha, apesar da sua talvez sem vergonha, entendeu? Você é aceito por Deus pela graça dEle. Em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. Você é filho, você é filha. Independente do que você pensa, do que você faz, se Deus realmente te escolheu e você tem Cristo no coração, não é algo que você pode abrir mão, não é uma coisa que você pode vender. Estava falando lá com o Alice, ele vai lá vender o carro dele, tal. Não é algo que você pode desfazer, não, agora eu não quero mais, agora não é. Você é filho, é uma determinação dos altos céus e ponto. Em Cristo, uma outra verdade, uma outra diferença é que em Cristo nós somos um, nós somos corpo. Eu e você fazemos parte de um corpo. Você como indivíduo, você é a igreja, mas nós quando nos reunimos, nós também somos partes de um mesmo corpo. Nós temos um cabeça, independente de raça. Nós vemos hoje algo que sempre ocorreu, na verdade, que é o massacre da mulher em detrimento do homem. Eu estava lendo uma passagem, até parei para perguntar para a Rosângela, e eu fiquei olhando assim, eu vou atrás, eu quero entender aquele versículo em que ele fala assim, se o homem, eu não lembro direito o texto, mas fala assim, se a mulher, ela der à luz a um homem, ela é imunda por 7 dias, por causa do sangue e tal, mas se ela der à luz a uma mulher, é por 10, eu fiquei querendo entender aquilo, porque apesar dos homens serem machistas, a Bíblia não é. E eu quero entender isso, eu vou atrás depois, quando eu descobrir disso, entendeu? O que ele está querendo dizer, eu falo para você. Mas eu fiquei curioso, tá? Porque em Gálatas ele fala, não há diferença de raça. Então não adianta se você é japonês, alemão, se você é da África, se você tem a pele escura, clara, olho puxado ou não. Se você é rico, pobre, se você é da classe A, B, C, se você está abaixo da linha de pobreza, se você come lixo ou se você come no melhor restaurante de Brasília, não faz diferença, você é filho e pronto. E também não há diferença de sexo. E eu quero entender isso, mas na palavra de Deus diz que em Cristo nós somos um, você e eu somos um. E em Cristo nós somos semente de Abraão. Pastor, o que é que tem de importante em você ser semente de Abraão? Tem muito. Toda a bênção do Senhor começou a ser derramada através da vida de Abraão. Ele falou assim, olha, através da semente de Abraão serão benditas todas as gerações que estão nessa árvore, grande árvore genealógica, digamos assim. Se você é semente de Abraão, aqueles que são da sua semente também são sementes de Abraão. Isso é importante. Isso é importante. As pessoas que fazem parte da tua família são semente de Abraão. Se ainda não o são, provavelmente o serão. Ao verem você, ao verem o seu agir, o seu proceder, o seu pensamento, eles vão mudar. A palavra de Deus diz que a mulher crente, santa, santifica o marido que não é crente. E o marido que é crente, ele santifica a mulher. Os filhos, quando ouvem a palavra na tenra idade, mesmo quando tiverem na idade avançada, não vão se apartar. Não é eu que estou falando.
Se fosse eu, você podia falar assim: olha, é alguma técnica de coaching e tal. Não, não, é Deus que está falando. Se você viver uma vida bendita, como uma semente de Abraão, tem diferença. Eu gosto de citar e repito, já falei, gosto de citar Felipe Rayane, gosto de citar o Alice Ingrid, e fala assim: a partir da vida de vocês, a semente pode ser bendita. Pode ser bendita. Independente do que aconteceu em gerações anteriores, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Porque através da minha vida eu sou semente de Abraão. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Lembra que nós falamos que há a lei e há a promessa, você faz parte da promessa. Há uma lei que te guia, há uma lei que te direciona, mas você faz parte da promessa. Em Cristo também pertencemos a Abraão, e é sempre em Cristo. A nossa teologia é Cristo no centro, a nossa palavra tem que ter Cristo no centro, o meu falar, o meu pensar, o meu viver tem que ter Cristo no centro. Assumimos o nosso lugar na nobre sucessão histórica da fé, cujos notáveis representantes encontram-se relacionados em Hebreus 11. Deixa Gálatas aberto e abre Hebreus. Vamos ver onde você está inserido. Nós não temos tempo de ler Gálatas 11 inteiro, mas estando em casa, leia, para você ver aonde você foi inserido. Hebreus 11, eu vou citar rapidamente e vou saltando, tá? Hebreus 11, verso 4. Pela fé ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Pela fé Abraão, verso 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar onde devia receber. Verso 7 que eu pulei. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que haviam de vir, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Vamos descer mais lá. Verso... Não. 11. Então vai lá, 11. Pela fé, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Outro. 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu ungido, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a sua descendência. Ele, pela fé, ele creu: mesmo que meu filho seja morto, Deus vai fazer alguma coisa, vai ressuscitar esse homem, vai segurar a minha mão, mas eu tenho que fazer o que Deus está mandando. E aí você tem que entender que, vamos lá para o... mulheres... Verso 20... Verso 32. E o que mais direi, certamente me fará tempo necessário para me referir a respeito de Gideão, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, Gabriel, Rafael, Esther, Cláudio, Shirley, Maria dos Reis. Está tudo aí, gente, porque você é semente de Abraão. Você está inserido, não escrito através de pena ou caneta, nem nas escrituras, mas espiritualmente você está nessa lista. Já não nos sentimos mais perdidos e desgarrados, sem nenhum significado na história. Pelo contrário, encontramos o nosso lugar no desenrolar do propósito divino. Somos a descendência espiritual de Abraão, que viveu e morreu há 4.000 anos, pois em Cristo nos tornamos herdeiros da promessa que Deus lhe fez. Gente, só isso era motivo para nós sermos gratos, ou para nós pelo menos não sermos ingratos. Esses então são os resultados de estar em Cristo, e eles têm uma relevância poderosa para nós nos dias de hoje, pois a nossa geração está ocupada desenvolvendo uma filosofia de falta de sentido,
O que o ser humano hoje desenvolve são filosofias sem sentido, em que eles ficam buscando razão para as suas vidas em coisas que não existem. E é como você construir um grande castelo de cartas, apoiado em nada. Essas técnicas de coaching, essas filosofias orientais, levam o ser humano a nada. Leva o ser humano a nada. Hoje em dia está na moda acreditar, ou dizer que acreditamos que a vida não tem sentido, nem propósito algum. Shirley falava por mim dos suicídios lá da Venezuela, e eu estava lendo uma reportagem. Está aumentando exponencialmente, não é aritmeticamente. Não é de 1 para 2, de 2 para 3, é de 1 para 10, de 10 para 100, de 100 para 1000. E essas pessoas, elas estão sem esperança. Elas não conseguem buscar apoio nessa dificuldade que eu não consigo imaginar o que é. Não, você não tem noção. Não é o Benê foi lá, buscou um suquinho de uva para a filha dele. Não é um suquinho de uva. É o básico. É o ponto da pessoa comer barro com água e estar satisfeita. É algo que você talvez nunca tenha sentido e nem passado, e se Deus assim o permitir, você nunca passe. Porque talvez você, como eu, não suporte, e como os venezuelanos, intente até contra a sua própria vida. Muitas pessoas admitem que não têm motivos para viver, acham que não pertencem a nada, ou se pertencem, é ao grupo conhecido como os descompromissados, ou, como a gente ouvia falar na religião católica antigamente, não praticantes. Classificam-se como forasteiros, desajustados, não têm âncora, nem segurança, nem lar. Na linguagem bíblica, eles estão perdidos. Para essas pessoas, a promessa de que Cristo nós nos encontramos. Eles não têm, mas nós temos. Cabe a nós levar esta esperança a eles. As pessoas, elas estão andando por aí. Você as encontra no trabalho de vocês, na noite, de manhã, de tarde, no condução. E essas pessoas, elas se encontram desamparadas, perdidas. E você tem a luz, porque você é filho, você tem a promessa. Talvez você não possa restaurar a condição financeira dela, mas você pode dar uma palavra. Sim. O Alice, ele deu um testemunho para mim essa semana, que ele encontrou uma pessoa, decidiu fazer uma boa ação, voltou atrás. Sabe quando você vai caminhando e você vê uma situação em que você pode intervir e você tem que decidir, eu faço ou eu não faço? Nessa semana, nesse dia, ele decidiu intervir, e ele encontrou esse homem com uma Kombi lá toda detonada, e o carro não pegava, e tentaram fazer pegar, não pegava. E aí eles começaram a conversar de Deus. Ele é um venezuelano que veio com a sua família, cristão, tem uma pequena igreja agora aqui, e ele veio com a cara e a coragem, viu uma situação lá que não dava mais, e ele começou a compartilhar o evangelho com o Alice com ele. E depois que eles acabaram a conversa, o Alice se despediu dele, porque não conseguiu dar socorro para ele que ele necessitava, e a hora que ele deu a partida, o carro pegou. Por quê? Havia um propósito ali. Talvez um propósito para que nós como igreja o ajudemos, não sei dizer, entendeu? Mas essas situações, elas são colocadas na sua vida a todo tempo, e não importa se você é pastor, evangelista, mestre, se você tem autoconhecimento da Bíblia, se você leu muito, se você leu pouco. Nesse sentido, eu creio que Deus, ele direciona as pessoas para que nós possamos encontrar e intervir de alguma maneira com essas vidas, e nós temos que levar a esperança, seja você ter uma chaminha pequenininha, ou você ter uma chama que consegue incendiar um continente, não importa, você tem que agir. Essas pessoas encontram o seu lugar na eternidade relacionadas, em primeiro lugar, essas pessoas nós,
em primeiro lugar e principalmente com Deus, seus filhos e filhas, na sociedade e na história. É um compromisso tridimensional que assumimos quando estamos em Cristo. É um compromisso em altura através da reconciliação com Deus. Primeiramente, nós somos reconciliados com Deus. Apesar de você achar que você era o bonitinho de Jesus, você era inimigo de Jesus. Deus, Ele te reconcilia. Ele te reconcilia. Não é você que se reconcilia com Ele. Por isso que essa ideia de fazer um apelo, parece que é você que escolhe, e nós não escolhemos nada. Nós escolhemos sim a pizza, nós escolhemos sim se nós vamos para a igreja ou não. Eu vi uma mensagem que eu compartilhei há 4 anos atrás, e o Facebook tem isso, né? E ele falou assim: olha, a chuva não me impede de ir para o trabalho, a chuva não me impede de ir para o show, a chuva não me impede de ir para a balada, mas a chuva me impede de ir para a casa do Senhor. O sono não te impede de você ir para o teu trabalho, o tempo não impede de você ir para a sua viagem, o tempo não impede de você fazer tantas coisas, mas para a casa do Senhor, o Senhor entende, eu posso chegar a hora que eu quiser e está tudo certo. Eu vou continuar batendo essa tecla. Quem sabe, entendeu? Alguém desperta, entendeu? Alguém desperta. E eu venho não é porque eu tenho obrigação, Rosângela sabe, a gente sempre foi fiel em relação ao horário na casa do Senhor, e você não é fiel, você acha que está tudo bem, está tudo certo. E eu não estou falando específico não, porque 50% chegou atrasado. Se você olhar aqui, 50% chegou atrasado por algum motivo. É por causa disso, por causa daquilo. Nós não temos compromisso com o Senhor. E as pessoas, elas precisam ver em nós pessoas compromissadas, pessoas que olham para as Escrituras e para o serviço do reino como uma coisa realmente importante. Nós somos reconciliados com Deus, embora os teólogos radicais repudiem esse conceito e devamos ser cuidadosos na sua interpretação. Um Deus acima de nós transcende o universo que Ele criou. O Deus que nós servimos é muito, 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 muito maior do que você pode pensar ou imaginar. Mas Ele se relaciona com você. Você pode não ter acesso, cuidado que você vai quebrar a porta, hein? Você pode não ter acesso ao vereador, você pode não ter acesso ao prefeito, você pode não ter acesso a um monte de gente, mas a Deus você tem acesso. Nós somos também compromissados com o Senhor em largura. Nós somos em altura com a altura dele, em largura considerando que em Cristo estamos unidos a todos os outros crentes no mundo inteiro. E eu postei lá no grupo que o irmão do Alice faleceu. Será que todos tiveram o cuidado, o amor de pegar e ligar para ele e tentar falar com ele? Ou só uma mensagem de zap basta? Será que é interessante para você perder um ente querido de primeiro grau e você receber uma mensagenzinha para você, sendo que você pode ouvir a voz de alguém? É uma coisa para você pensar. Como você age com os outros é como você gostaria que fosse com você? Em Cristo nós somos um, e você tem que entender que amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e da mesma maneira que você quer que façam com você, você tem que fazer com os outros. Terceiro, nós somos unidos ao Senhor em um compromisso, pois nos ligamos à longa linhagem de crentes através de todos os tempos. Você não é ligado apenas com o irmão do seu lado, mas você é ligado com os cristãos de todas as eras. E não é algo místico, não é algo espírita, mas a Bíblia que você tem nas mãos e você, cansadinho, não lê, ela é escrita com sangue. Às vezes eu fico vendo algumas situações do tipo, uma pessoa faz um alimento, faz um almoço, faz uma janta, e a pessoa senta e reclama: está com muito sal, está muito quente, está muito frio. O desgosto deve ser para quem prepara. Eu sou zero em relação a isso. Por isso que eu procuro sempre que possível, sempre que comer alguma coisa que a minha esposa fez, eu falo assim: muito obrigado. Ela fez um lanchinho na sexta-feira, sábado, ou não, sexta, maravilhoso. Eu falei assim: tá delicioso. E aí eu fico imaginando a gente dentro do cristianismo olhar para a Bíblia que nós temos, versão A, B, C, D, em que ela foi escrita por sangue, com sangue, para que você possa ter acesso a ela. Estou com sono, hoje eu não vou ler não. Que desgosto. Talvez mesmo o desgosto de uma cozinheira por fazer um prato e a pessoa bem acima disso
Deus ter mandado servos dele para morrerem, para que você pudesse ter acesso à palavra, e você não consegue nem ler de Gênesis a Apocalipse, porque você tem tanta coisa para fazer que isso é mais importante, né? A conversão, embora seja sobrenatural em sua origem, é natural em seus efeitos. Ela não rompe com a natureza, mas a completa, pois me coloca no lugar ao qual eu pertenço. Ela me relaciona com Deus, com o homem e com a história. Ela me capacita a responder a mais básica de todas as perguntas humanas: quem eu sou? Quem eu sou? Um grande poeta falava assim: ser ou não ser, eis a questão. O grande dilema da humanidade é: de onde eu vim, para onde eu vou? E o homem fica querendo abrir um polo lá em Marte, na Lua, não consegue cuidar nem do que tem aqui. Vamos procurar água em Marte, vou procurar água na Lua. A água está na tua torneira e você não cuida. Por que você está procurando água na Lua? Cuida do que você tem. Cuida do que você tem. As pessoas se preocupam com os missionários na África, e nós temos que nos preocupar, mas o cara está morrendo do teu lado, teu irmão, teu pai, tua tia, teu avô, e você não faz nada. E você está preocupado com os africanos, porque se aqui do teu lado está morrendo? O Senhor me capacita a responder a pergunta mais básica: quem sou eu? E você tem que responder: eu sou filho de Deus. Não mereço não. As coisas que eu faço, as coisas que eu penso, como eu ajo, como eu reajo, eu não mereço, mas eu sou filho de Deus. Em Cristo estou unido a todo o povo remido de Deus, no passado, no presente e no futuro. Em Cristo eu descubro a minha identidade, e não é minimizar os transtornos que estão havendo por aí, mas a gente tem que ajudar as pessoas a descobrirem quem elas são, porque elas estão nos leitos aí, com depressão, com toda sorte de transtornos, porque elas não sabem quem elas são. Um exemplo bem bobo, é como você está morrendo de fome, e está lá, aquele prato gostoso no micro-ondas, prontinho para comer, mas você está morrendo de fome e você não sabe. Você precisa mostrar para a pessoa quem ela é, através do seu agir, não é da sua boca apenas, através do seu agir, do seu pensar, do seu falar, de um voltar atrás, como foi o caso do Alice nessa semana. Mas quantas vezes o Alice pulou oportunidades, ou eu pulo, ou você pula? As oportunidades estão aí da gente falar desse amor, da gente demonstrar esse amor. Às vezes você não fala, mas demonstra. Mostra para as pessoas como você é diferente, e vale a pena você ser cristão. Dos reis, com certeza, poderia ter dormido até mais tarde, levado o seu sobrinho para tomar um café na padaria. Mas por que ela veio? Por que ela trouxe? Será que é para que alguma coisa não seja agregada, talvez na vida dela, talvez na vida dele? Eu não sei, mas eu vou tentar. E é isso que Deus espera de você, que você tente, que você arrisque. A palavra de Deus diz que sobre nós a unção da cura, porque Cristo levou as enfermidades. Não quer dizer que todas as pessoas que nós orarmos vão ser curadas, mas ouse orar pelos enfermos, ouse ligar para a Diene e falar: Diene, você eu sei que vai ligar. A Diene falou assim: quando está acabando a dominical, eu sei que a Menisa me liga. Ouse ligar e falar assim: Diene, o pastor Paulo falou que você está com dor, eu posso orar por você? Não é para você dar dinheiro, não é para você se deslocar, você não pode perder o seu tempo, mas pega o telefone, liga e fala assim: posso orar com você? Para Deus tirar essa dor, te dar alento, te dar conforto. Gente, é isso que Deus quer. Ele não quer que você entregue o seu carro, Ele quer que você entregue o mínimo. Em Cristo eu descubro a minha identidade, em Cristo eu sei onde ponho os meus pés, em Cristo um dia eu vou voltar para minha casa. Não conheço a vida do irmão do Alice, não conheço. Se ele tinha um caminho com o Senhor, e o Alice é maduro o suficiente para falar isso, se ele tinha um caminho com o Senhor, ele está lá. Se ele não tem, ele não está lá. Não está lá. Eu posso dar palavras de ordem, não muda.
Em Cristo, eu volto para casa, você volta para casa. O apóstolo Paulo pintou um contraste vivo entre os que estão sob a lei e os que estão sob Cristo. Ou você está num lado ou no outro. Não tendo conhecimento do perdão, continuamos sob a custódia da lei. É triste ficar na prisão ou no berçário. Talvez você seja um bebê espiritual. Você aceitou Jesus como Salvador, mas você continua no gugu dadá. Você continua ainda na papinha. Deus tem tanta coisa para você e você continua ali. Meu pai usava um termo para as pessoas que não dirigem rápido: marcha lenta. Parece que você esqueceu que você tem a segunda marcha, a terceira, a quarta, a quinta. Você só quer andar em primeira. Deus quer que você engate a segunda, no seu tempo, mas você tem que engatar essa marcha. E você continua lá, devagar, 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 devagar. As pessoas estão buzinando, as pessoas querem passar. E não é porque querem passar no sentido de estrada e de rua, não. Elas querem passar no sentido de que você ensine elas. Porque muitos acabam seguindo, você acha que é assim que tem que seguir, é assim que tem que fazer. Não, não é. Não é. Se estamos em Cristo, nós somos libertos. A nossa religião se caracteriza pela promessa e não pela lei. É tanta loucura no mundo. Vi essa semana uma coisa que me surpreendeu, e é difícil eu ver alguma coisa que me surpreende nessas coisas da internet. Mas agora mostra lá uma igreja grande, devia ter uma coisa, eu até mostrei para a Rosângela ontem, uma igreja, devia ter uns 500 para 1.000 pessoas, até mais. E havia um grande espaço entre o altar e as pessoas. E ali o pastor estava manifestando a unção do drible, ele estava jogando futebol na frente do altar, e as pessoas caíam no espírito porque ele dava um drible nos caras. Eu fico pensando assim, será que as pessoas não leem as escrituras? O outro lá, ele não pode pisar no chão, então ele prega pisando em cima de 2 irmãos que estão de 4. Será que as pessoas não leem as escrituras? Será que não há uma Maria dos Reis naquele lugar que possa ler as escrituras e falar: isso está errado? Será que nós não vamos levantar as nossas vozes perante o que está errado? Talvez você não tenha contato com esse tipo de coisa, mas você tem outro contato com outras coisas. Será que você não vai levantar sua voz, ou você vai continuar ainda nessa condição de bem-estar? Porque se eu falar alguma coisa, alguém vai ficar chateado e tristinho comigo. Não vão me convidar mais para o almoço, não vão me convidar mais para a pregação. Será que é isso que você está esperando? Sabemos que estamos relacionados com Deus, com todos os outros filhos de Deus, no espaço, no tempo e na eternidade. Não podemos ir a Cristo para sermos justificados, se não formos primeiro a Moisés para sermos condenados. Se você não vier para cá primeiro, não tem como você entender a justificação. Se você não começar a ler as escrituras de um modo meditativo, para você entender o que você tem, ou se mesmo você não começar a parar dentro do seu dia a dia, você começar a olhar para a sua própria vida, em ver como Deus te abençoa, seja no respirar, você não vai entender o preço que foi pago. Nós cantamos aquela música: eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Realmente você não vai saber, você não lê, você não entende, a gente não entende. Quando eu falo você, não estou me excluindo, gente. Eu não estou aqui sem pisar no chão, não. Eu piso no chão, eu estou com o pé enterrado na lama, como você está. Nós temos que entender a salvação de Cristo em nós, para que nós possamos expressar essa verdade para os outros. Semana que vem, Benê vai fazer uma operação, nós vamos orar por ele. Mas será que ele consegue mensurar o privilégio de ele poder passar por uma cirurgia como essa, enquanto milhares, milhões estão aí sem ter um hipoglós para passar na assadura? Nós não mensuramos isso. Não podemos ir a Cristo para sermos justificados, se não formos primeiro a Moisés para sermos condenados. Mas depois de ir a Moisés, você não fica preso na lei.
você é filho. Tendo reconhecido o seu pecado, a sua culpa e a sua condenação, nós não devemos ficar lá. Pare de murmurar. Nós temos que sair desse contexto do murmúrio. Ai, ai, ai. Não. Observa a situação que você está passando e fala assim: graças a Deus. A situação que eu estou passando é um revés, mas eu podia estar pior. Compartilhei com vocês no final do ano sobre a minha decisão de não receber a segunda parcela do 13º e férias. Eu ainda estou em oração em relação a isso. E meu coração não tem direito a se angustiar, porque eu lembro que lá em São Paulo, um pastor que nós auxiliávamos, ele conseguia receber R$50 por semana, era a feira dele. Tem missionários por aí que não tem nada. Nós estamos abençoando os missionários que estão indo agora em março, lá para Moçambique. Eles vão dar a primeira preparação para a ida definitiva deles, e eles vão ficar dependentes de mim e de você, do nosso auxílio. Ele não vai poder desenvolver uma atividade profissional lá. Ah, pastor, mas ele está indo lá porque ele não tem o que fazer. Ele tem o que fazer. Ele é um consultor para aprovação de faculdades, um trabalho que ele desenvolva, cada trabalho é R$100.000. Ele abre mão de tudo isso para ir pregar o evangelho. E tantos outros líderes espirituais estão aí. Então eu não tenho direito a reclamar, como você não tem direito a reclamar. Não tem direito a reclamar porque não tem água, dinheiro para água, para luz, para comer a japonesa, para comer a pizza. Não temos direito. Nós temos que entender isso. E você só vai entender isso através das Escrituras. O Espírito Santo, ele tem que te constranger. Ele tem que trazer para você esse constrangimento em que você é abençoado, você é filho, você é descendente de Abraão. Você passa por este aio, você passa por esse crivo que não é fácil. Não estou dizendo para você que é fácil, eu estou dizendo para você que tem coisa pior. E aí você vai para o quê? Para abraço. É como no jogo de futebol, quando o jogador ele faz o gol, ele não sai triste, cabisbaixo. Se você já viu algum jogo de futebol, eu desafio você a um jogador ter feito um gol numa partida e ele ter abaixado a cabeça e chorado de tristeza. Não, ele sai pulando e as pessoas se alegram. É isso que as pessoas têm que ver. Quando aquele homem faz o gol e sai correndo, os amigos dele querem compartilhar com ele o quê? A alegria. Aí você fica com essa cara de mongo, sendo cristão. Você acha que as pessoas elas vão querer te abraçar e conhecer o seu Jesus? É nunca. É nunca. Depois de irmos a Moisés e tendo reconhecido o nosso pecado, a nossa culpa e a nossa condenação, não devemos ficar lá. Devemos permitir que Moisés nos leve a Cristo. Devemos permitir que as Escrituras nos conduzam ao nosso Senhor. Que tempo abençoado vai ser quando você começar a me importunar de manhã, de tarde, de noite. Pastor, eu estou com tal dúvida, eu não consigo entender isso, me explica. Eu não consigo dormir porque eu quero entender a palavra de Deus, e tal pessoa me questionou na rua e eu não sabia explicar. Pastor, para onde eu vou? O que eu faço? Vamos fazer um curso de teologia? Vamos fazer alguma coisa? Que tempo bendito será esse? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos porque em Ti somos filhos. Agradecemos, Pai, por todo esse tempo em que nós meditamos em Gálatas capítulo 3. Agradecemos, Pai querido, porque a Tua palavra foi pregada e a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Se assim fosse possível, capaz de dividir alma e medula, alma e espírito juntas e medulas, que nós possamos ser diferentes, que nós possamos ser luz na terra, sal na terra, que nós possamos, Pai querido, ser diferentes, não para que nós nos exaltemos, mas para que o nome do Senhor seja glorificado.
Te agradecemos por esse tempo na Tua presença, porque o Senhor afastou de nós as enfermidades e possibilitou que nós estivéssemos aqui. Agradecemos porque temos ouvidos para ouvir, olhos para ver. Agradecemos ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus, que nos permite, Pai, ouvir uma palavra dura, mas agradecer pela correção, porque o Pai só corrige a quem Ele ama. Te louvamos, adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.